Glória a Deus. Salmo de número 126, no verso 4. Salmo de número 126, verso 4. Numa semana em que nós acompanhamos notícias tão tristes, em que por causa, às vezes, da negligência ou da ganância de algumas pessoas, uma barragem se rompeu e dos montes veio a destruição, a morte sobre tantas pessoas, tantas casas. Eu quero compartilhar com você um fenômeno que a Bíblia menciona, que é o oposto. Um fenômeno natural, em que dos montes vem a vida, vem a restauração. No Salmo de número 126, no verso 4, o salmista se refere a esse fenômeno. E a palavra de Deus diz assim, talvez a sua tradução esteja um pouco diferente, mas a minha diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Talvez a sua tradução esteja como os ribeiros no deserto, como as águas no sul. E por que isso? Porque o Neguebe é um deserto que existe ali no sul de Israel. Esse deserto, ele ocupa quase 60% do território de Israel. O país já é pequeno. E quase 60% do país é ocupado por esse deserto. É uma terra seca, uma terra árida, uma terra inóspita, estéril. Mas no Neguebe acontece um fenômeno que é, assim, muito interessante. Algo muito poderoso. Durante a época das chuvas, não chove tanto ali no Neguebe, mas a chuva cai sobre as montanhas. E quando chove muito, as montanhas, os lugares que acumulam essas águas, não conseguem conter as águas. E então se rompem as barragens. Barragens naturais. Ali a terra, as pedras, elas não conseguem segurar, então essas barragens naturais se rompem. E quando essas barragens se rompem, desce uma torrente de água sobre o deserto. Imagine um lugar seco e de repente vem descendo um rio. E vem descendo um rio, e depois que esse rio passa pelo deserto, o deserto se transforma. Tente imaginar isso. Mas para facilitar a sua vida, eu trouxe um vídeo. Pedi para preparar, vou pedir para desligar aqui as luzes. E eu quero que você assista esse vídeo sobre as torrentes do Neguebe. No extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Neguebe é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
vazio desaparece pela evaporação. O deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, verso 20, que os atributos invisíveis de Deus se revelam por meio da criação. E este fenômeno é algo tão interessante. O salmista que escreve o Salmo 126, com certeza o conhecia. Esse salmo provavelmente não foi escrito por Davi. Ele começa falando da volta dos cativos da Babilônia. Então é um salmo escrito muitos anos depois da morte de Davi. Mas o salmista usa essa figura, a figura da restauração que acontece no deserto, quando as torrentes das águas regam esse deserto. E o deserto é a representação de uma vida sem a presença de Deus. Para esse salmista era exatamente isso. O povo havia pecado, o povo havia feito escolhas erradas, e por causa disso tinha ido para o cativeiro. E agora eles estavam retornando do cativeiro, mas as coisas ainda não iam bem, não corriam bem. E o salmista então escreve esse salmo de número 126, e num determinado momento no verso 4 ele diz: Senhor, restaura-nos, restaura a nossa sorte, assim como as torrentes fazem com o Negueb. Assim como as águas restauram o deserto e transformam o deserto em um jardim. É isso que nós precisamos da ação do Senhor sobre a nossa vida. É sobre isso que esse salmo está tratando. É disso que esse salmo está falando. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu estudava esse texto e preparava aqui essa mensagem. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o deserto não é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Se você olhar o relato da criação, não há nenhum relato de Deus criando deserto. A Bíblia não diz, Deus disse assim, bom, agora aqui eu vou formar um deserto. Se você vai estudar, né, eu sempre digo ao pastor Diego que eu gosto muito de cultura inútil. Essa não é tão inútil assim. Há 10 mil, 20 mil anos atrás, o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, era uma floresta. Há estudos que demonstram isso. Você sabe por quê que essa floresta se tornou um deserto? Por falta de água. Porque assim como o Negueb, em qualquer lugar pode haver um jardim. Em qualquer lugar existe vida. A diferença entre um jardim e um deserto é apenas a falta da água. Assim como a diferença entre uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida abundante e uma vida seca, estéril, árida, é apenas a falta da presença de Deus. É só isso. Assim como acontece na natureza, acontece no mundo espiritual. Então, se você olha para a palavra de Deus, você não vai encontrar Deus preparando um deserto para mim e para você. Deus, pelo contrário,
Em Gênesis capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E no verso 8 a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Ele não disse assim: haja um jardim, surja um jardim. Ele plantou, é isso que o texto diz, um jardim, e ali colocou o homem. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para a sua vida, não é um deserto. O plano de Deus para a sua vida é um jardim, é um lugar de bênção e de delícias. Esse é o plano de Deus, e eu encontro isso nas palavras de Jesus. Jesus diz em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, palavras de Jesus, vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida abundante, este é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Esse é o propósito de Deus lá na criação, lá no Gênesis, e continua sendo o propósito de Deus nas nossas vidas hoje. Por mais que a gente passe por desertos, por mais que a gente passe por lutas, por crises, por mais que haja momentos na nossa vida em que a nossa vida está seca, está árida, isso é uma circunstância, e as circunstâncias da vida não mudam os propósitos eternos de Deus. As circunstâncias da vida são apenas circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não andamos de acordo com aquilo que nós vemos, nós andamos de acordo com aquilo que nós cremos. Nós andamos por fé e não por vista. É essa a expressão que nós encontramos na palavra de Deus. Porque as circunstâncias da vida não são capazes de invalidar o propósito de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu aprendo desta palavra é que a vida sem Deus, aqui representada pelo deserto, ela se transforma, o deserto se transforma em um jardim, por causa de um elemento. Que elemento que é esse? A água. A água que desce dos montes e rega o deserto, muda a história, muda a realidade do deserto. Irmãos, o que a água representa na palavra de Deus? A água representa o Espírito Santo de Deus. Palavras do próprio Jesus. No capítulo 4 de João, Jesus encontra uma mulher samaritana num lugar chamado Sicar. E ele chega então diante de um poço que era conhecido como Poço de Jacó. E ele começa então a conversar com aquela mulher, e num dado momento ele pede água para aquela mulher. Mas no verso 13, Jesus faz uma afirmação, no capítulo 4, no verso 13 de João. Jesus faz uma afirmação muito interessante. Ele diz assim: quem beber dessa água tornará a ter sede. E no verso 14 ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E em João, no verso 39 do capítulo 7 de João, ali a palavra de Deus explica do que Jesus está falando. A Bíblia diz assim: e ele se refere à água, tratando do Espírito Santo que haveria de vir sobre todos nós. A água é o Espírito Santo. Isso está expresso na Bíblia. Mas eu aprendo aqui, irmão, uma verdade muito interessante. Da mesma forma que o deserto do Negueb não tem poder de restaurar a si próprio, o deserto não tem água para se restaurar. Chove muito pouco ali no deserto. Ele precisa da água que vem das montanhas, da água que vem do alto. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã em Cristo, eu e você, nós não temos a condição, a capacidade de nos restaurarmos por nossa própria força. Por mais que
filosofias humanas digam ao contrário, por mais que a autoajuda diga ao contrário, por mais que o inimigo, o diabo, queira nos convencer de que a solução para as nossas lutas, a solução para as nossas crises, a solução para os desertos que nós enfrentamos, está em nós mesmos, dentro de nós mesmos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos da água do Espírito que vem do trono de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 1, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele tem a revelação e ele escreve o livro de Apocalipse. E no capítulo 22, no verso 1, a palavra de Deus diz que João, o apóstolo João, vê um rio de água viva que desce do trono de Deus e do Cordeiro, um rio de águas limpas como cristal, de águas cristalinas, que desce do meio do trono de Deus e do Cordeiro. Então, meu irmão e minha irmã, nós não podemos nos chegar a Deus pelo nosso próprio esforço. Nós não podemos crescer espiritualmente pelo nosso próprio esforço. Nós não vamos nos tornar pessoas melhores pela nossa própria capacidade, pela nossa inteligência, se não for pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, a água viva que vem do céu sobre a nossa vida. É isso que nós devemos buscar. E aqui eu quero compartilhar com você algo muito, muito profundo que Deus falou ao meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. A palavra de Deus nos diz em Joel, capítulo 2, verso 28. É uma promessa que aqueles judeus do tempo de Joel não viram acontecer. Ele diz assim: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre algumas pessoas, não é sobre alguns apenas, mas é sobre toda a carne. E então os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e eu tenho pedido a Deus que me dê visão. Então, por enquanto, não precisa me dar sonho, acho que eu estou jovem ainda, mas a Bíblia diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. E esta promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, se cumpriu no capítulo 2 de Atos, se cumpriu no Pentecostes. E aí, às vezes nós nos perguntamos, mas por quê? Por que que às vezes na minha vida ainda existe tanta sequidão? Por que que na minha vida ainda existe tanta aridez? Por que que às vezes é tão difícil a minha comunhão com os meus irmãos, a minha comunhão com Deus? Por que que às vezes nos relacionamentos, dentro da minha casa, na família, no convívio com as pessoas, por que que existe tanta dureza, tanta sequidão? Por que que às vezes eu sinto que falta vida? E então o Senhor me levou para o versículo 3 de Isaías 44. Preste bem atenção nesse versículo. Isaías capítulo 44, no verso 3. O Senhor Deus está também por meio do profeta Isaías fazendo uma promessa. E ele diz assim: eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Eu derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e da minha bênção sobre a tua posteridade. Agora preste bem atenção nessa palavra. O versículo começa dizendo assim: eu derramarei água sobre o sedento. Água sobre o sedento. Em Apocalipse capítulo 21, verso 6, essa expressão é retomada no último livro da Bíblia. Em Apocalipse 21, verso 6, Jesus está sentado sobre um trono, e ele diz então ao apóstolo João: eu sou o Alfa e o Ômega. Quem tiver sede, a quem tiver sede,
eu darei que beba da água, da fonte da água da vida, de graça. Aleluia. Irmão, preste bem atenção, a palavra lá em Isaías está dizendo assim: eu derramarei água sobre o sedento. E em Apocalipse 21, verso 6, Jesus está dizendo assim: a quem tiver sede, eu permitirei que beba da fonte da água da vida, totalmente de graça. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso aqui. E aí eu estou falando da minha vida, daquilo que Deus ministrou na minha vida. Às vezes o que nos falta para termos mais do Espírito de Deus, não nos falta deixarmos de ser pecadores. Porque lá em 1 João, no capítulo 1, nós aprendemos que se alguém diz que não tem pecado, já pecou, já está mentindo. Às vezes o que nos falta para sermos cheios do Espírito Santo de Deus não é termos mais justiça própria, porque em Isaías capítulo 64, verso 6, a Bíblia diz que a nossa justiça própria diante de Deus é como trapo de imundície. Por mais justo, por mais bom senso que você tenha nos seus relacionamentos, a nossa justiça para Deus não serve para nada, porque Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Às vezes nós não recebemos a água da vida que nos restaura, que nos traz vida, porque nos falta sede. É isso que nos falta. Porque, irmãos, às vezes nós temos sede de tantas outras coisas. Às vezes nós ansiamos por tantas outras coisas. Nós queremos dinheiro. E eu não estou dizendo aqui que é pecado você querer dinheiro, conquistar, ganhar honestamente o dinheiro para ter uma vida, dar uma boa condição de vida para a sua família. Estou dizendo que isso é pecado. Mas às vezes nós ansiamos tanto por isso, que deixamos de ansiar a presença de Deus, de ansiar sermos cheios do Espírito Santo. Às vezes nós ansiamos crescer profissionalmente, crescer, estudarmos, conquistarmos algo, passarmos num concurso, e nada disso é pecado. Mas nós precisamos dizer como o salmista, no Salmo 63, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca e árida. Irmãos, muitas vezes o que nos falta é ter sede da presença de Deus, é buscar a presença de Deus. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de que maneira? De todo o coração. Não é buscarmos a Deus no tempo que nos sobra, não é buscarmos a Deus no tempo em que nós passamos por lutas, por crises, apenas, e quando as coisas vão bem, nós simplesmente o abandonamos e vamos cuidar das nossas coisas. É buscarmos ao Senhor de todo o coração, porque a água viva que vem dos céus, que vai trazer restauração para a sua vida, para a sua família, para os seus relacionamentos, para o seu ânimo, para o seu ministério, essa água está disponível a todo aquele que tiver sede, todo aquele que estiver sedento. Então, meu irmão, o segundo ponto que eu aprendo aqui é que eu preciso da restauração que vem de Deus para a minha vida, e eu preciso ter sede de Deus, eu preciso ter sede dessa água viva, e não tentar corrigir e consertar as coisas e conduzir a minha vida de acordo com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu cheguei e tive uma ideia assim tão boa. Nós não podemos cair nessa armadilha de acharmos que nós podemos nos restaurar. Aquilo que não vai bem na nossa vida, aquilo que eu percebo que desagrada ao Senhor, que tem ferido as pessoas que vivem comigo, que convivem comigo, as pessoas que eu amo, aquelas minhas atitudes que machucam as pessoas, aquelas situações na minha casa, na minha família, que não agradam o coração de Deus, e eu sei disso.
Eu não posso achar que eu vou resolver isso do meu jeito, que eu vou achar isso fazendo de conta que está tudo bem. Você sabe uma característica do deserto? Uma característica que existe no deserto é que às vezes as pessoas que estão no deserto, elas veem algo que parece ser água, ou parece ser um oásis, ou parece ser vida, e quando as pessoas chegam até lá, aquilo é apenas uma miragem. Especialistas em criar miragens na nossa vida. Nós vamos criando imagens, colocando imagens que não correspondem à realidade. Mas quando nós tomamos a decisão de viver como família, de nos aproximarmos uns dos outros, essas ilusões elas se acabam. Porque a miragem ela só engana quando está longe dela. Quando você se aproxima, você percebe que é uma miragem, que aquilo não é real. Então eu quero desafiar você, meu irmão. Não viva uma vida de ilusões. Não viva uma vida fazendo de conta que está tudo bem. Porque às vezes não está tudo bem, a sua vida está um deserto, mas você quer resolver do seu jeito. A Bíblia fala sobre transparência, confessar pecado, mas você não quer saber disso. A Bíblia nos ensina a abrirmos o nosso coração uns para os outros, cuidarmos uns dos outros, mas você não quer saber disso. Você quer resolver lá do seu jeito. Não viva uma vida de miragem. Não viva uma vida de ilusões, porque a miragem é uma característica própria do deserto. No jardim que Deus preparou para a sua vida e para a minha vida, não há espaço para miragens. Só há espaço para a realidade. A realidade da presença de Deus. A realidade da presença de Deus. Pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de achar que você consegue resolver todos os problemas sozinho. E dependa de Deus. Busque a Deus. Porque como o texto lá de João capítulo 4, que eu já mencionei, como Jesus diz para aquela mulher samaritana, às vezes, meu irmão, você até consegue uma água para restaurar momentaneamente a sua vida. E é isso que Jesus quer dizer quando Ele diz para aquela mulher: olha, quem beber dessa água vai matar a sede. Não é que essa água não mata a sede, mas vai voltar a ter sede de novo. Às vezes pelo seu próprio esforço, pela sua própria dedicação, pela sua própria capacidade. Não estou dizendo de nada errado, de um esforço para realmente fazer o que é certo. Você até consegue por um tempo, mas aí novamente você vai voltar a ter sede. Novamente você vai precisar de restauração. Novamente você vai se tornar uma terra seca. Mas se você aceitar na sua vida, se você buscar para a sua vida a água que Jesus nos dá, a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, você nunca mais terá sede. A Bíblia não está falando aqui, meu irmão, que você vai ser milionário. A Bíblia não está dizendo aqui que você não vai ter mais lutas, que você não vai passar mais por crises. Porque no capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se a sua vida está cheia do Espírito Santo, até mesmo nas lutas e nas crises, a sua vida vai ser um jardim, não vai ser um deserto. Até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, você vai poder se alegrar, porque a sua alegria não vai estar nas circunstâncias, a sua alegria vai estar no Senhor, que nos amou a ponto de entregar o seu único Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida em abundância. É esse o propósito de Deus. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não é apenas que eu e você sejamos restaurados.
Nós vamos aqui um pouquinho além do texto. Deus não quer apenas que você deixe de ser um deserto e se torne um jardim. Deus tem algo mais para você e para mim. Em Isaías, no capítulo 58, no verso 11, a Bíblia nos diz assim, profecia de Deus por meio do profeta Isaías. Deus falando para aquele povo, Ele diz assim: o Senhor te guiará continuamente, o Senhor te fortalecerá, te alimentará numa terra seca, e o Senhor fará de você um jardim regado e um manancial cujas águas nunca vão secar, nunca vão faltar. Deus não quer que você seja apenas um jardim restaurado, um jardim regado pela água do Espírito. Deus tem para você e para mim que nós sejamos um manancial para abençoar a vida de outras pessoas. Meu irmão, sabe por que o deserto do Negueb pode receber água? Tem um monte de deserto no mundo. Lá em Israel existem outros desertos, mas apenas no deserto do Negueb acontece esse fenômeno das torrentes que restauram o deserto. O deserto só pode receber água porque essas águas transbordam das montanhas. Às vezes, meu irmão, minha irmã, há pessoas que convivem com você, há pessoas dentro da sua casa, há pessoas no seu trabalho, há pessoas na sua vida, seus amigos, pessoas que você ama, que elas só vão poder receber a água do Espírito, a água viva, que desce do trono de Deus, se essa água transbordar da sua vida para a vida dela. Porque talvez essa pessoa sozinha não vai conseguir se aproximar de Deus, por tantas limitações, por tantas dificuldades, por tantos obstáculos que existem na vida dela. É por isso que a palavra de Deus nos ensina isso. E essa mesma palavra, ela é repetida por Jesus lá no capítulo 7 de João, que eu já mencionei para você. No capítulo 7 de João, no verso 38, Jesus diz assim: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, e ele está se referindo a Isaías, a profecia de Isaías, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. O plano de Deus para mim e para você não é apenas que nós recebamos água e restauremos a nossa vida e nos tornemos um jardim florido, lindo, maravilhoso. É isso, mas não é só isso. É que você se torne um manancial, do qual fluam rios de água viva para abençoar a vida de outras pessoas. Um manancial cujas águas não vão faltar. Um manancial cujas águas não vão secar. Sabe por que essas águas não vão secar, meu irmão? Porque elas, como eu já disse aqui, elas não vêm de você. A fonte não é você. A fonte não sou eu. A fonte da vida, da bênção, da restauração, da libertação, da salvação que nós devemos levar para as pessoas, não vem de nós, da nossa própria capacidade. Senão ninguém ia se salvar. A fonte está em Deus. E se você realmente crer em Jesus, se você realmente depender totalmente dele, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, apesar das nossas limitações como igreja, como comunidade de fé, apesar de tudo isso, sabe o que vai acontecer na sua casa, no seu bairro, nessa cidade, nas nações? Vai acontecer aquilo que você viu acontecendo aqui com o deserto do Negueb. O Senhor vai nos restaurar como as torrentes no deserto, e o Senhor vai transformar a terra seca que há em nós, ou que há nas pessoas que estão perto de nós, em um jardim regado, em um manancial cujas águas nunca vão secar. Meu irmão, eu quero, encerrando esse momento aqui, ter um tempo para nós orarmos. Eu quero convidar os irmãos da equipe de louvor, e eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos ter um momento de oração.
Eu quero que você preste atenção na letra desse cântico, porque às vezes a nossa vida, ela está como uma terra seca. Às vezes nós estamos frequentando a igreja, nós estamos indo na célula, às vezes nós estamos liderando, às vezes nós estamos pregando aqui na frente. O que nós estamos fazendo, às vezes não é o mais importante é como é que a nossa vida está. E às vezes a nossa vida está seca, está precisando dessa torrente que vem do trono de Deus, de restauração e de bênção.